Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma videoaula. Dessa vez eu vou utilizar uma ferramenta gráfica que nós usamos muito para fazer trabalhos de design, né? Eu utilizo bastante o CorelDRAW, né, para poder falar sobre essa aula de geometria plana e tridimensional, ok? Então deixa eu acionar a tela aqui e vamos lá. Então hoje nós vamos começar falando sobre geometria plana e tridimensional, de tal forma que nós vamos sair do plano para o tridimensional, vamos dar alguns exemplos e aplicações desse conhecimento, né? Eu me recordo que nós já temos uma videoaula sobre isso, de umas aulas anteriores que eu postei, e aqui nós vamos detalhar com mais precisão este assunto aí, de forma bem clara, para que a gurizada possa entender bem aí, o pessoal do 7º ano, né, Escola Adventista do Estreito, que está fazendo um bom trabalho aí nesse conteúdo aí, ok? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre polígonos, né? Os polígonos são figuras planas, né, que possuem muitos ângulos. Poli é igual a muitos e gono, ângulos. No geral, os polígonos iniciam a partir de 3 pontos e 3 retas, formando um triângulo e em seguida uma sequência numérica de 3, 4, 5 e 6 lados. Então, quando nós falamos de polígonos, né, a gente às vezes esquece de associá-los à forma tridimensional. Então, os polígonos, eles, na verdade, eles que dão origem aos sólidos geométricos, certo? E eles começam exatamente a partir desses exemplos aqui abaixo mencionados. Então, nós temos o triângulo, que é formado com 3 pontos, 3 retas, certo? Então, ele tem 3 lados e 3 ângulos. O quadrado, né, que tem 4 lados e 4 ângulos. O pentágono, 5 lados e 5 ângulos. E o hexágono, que tem 6 lados e 6 ângulos. Na sequência, a gente vê que é a partir deles que são formados os prismas, né? Nós vamos ver logo em seguida, ok? Bom, e o que são prismas? São sólidos geométricos conhecidos como poliedros, que possuem muitas faces. Poli é igual a muitas e edros, faces. Uma das principais características dos prismas é que eles não têm pontas, são achatados na parte superior e também na parte inferior, como nós vemos nos exemplos abaixo. Então, no exemplo esquerdo, você tem ali um prisma de base triangular. Então, veja que eu coloquei de cor bem acentuado a parte superior e a parte inferior. Normalmente, essas faces, elas são iguais, né? Elas são um espelho uma da outra, né? Então, os prismas têm essa característica, né? Então, o prisma de base quadrangular, né, que é formado por um quadrado, né, que geralmente é o cubo, né, sempre é o cubo, ele tem essa face inferior e a face superior de forma congruente, ok? E o prisma de base pentagonal, e tem um pentágono embaixo e um pentágono em cima. Então, essa é a característica principal do prisma, ok? Eles não têm pontas, ou seja, as pontas que seriam os vértices como as pirâmides, ok? Bom, o prisma de base hexagonal também tem a sua face inferior e face superior, ok? A parte inferior nós chamamos de base, ok? Bom, então esses são exemplos de prismas tridimensionais em que são formados por faces, vértices e arestas, que está na classificação dos poliedros, certo? E o que seriam os corpos redondos? Bom, são os sólidos geométricos que, no geral, eles rolam. Por isso não são chamados de poliedros, porque eles não têm faces. Até tem uma face, porém não é considerado um poliedro, porque ele não está classificado dentro dos poliedros. Eles rolam. Quando você joga esses sólidos no chão, ele sai rolando. Os poliedros não rolam, certo? Pois não tem faces. Os mais comuns são os cones, esfera e cilindro, ok? Esses são os corpos redondos mais comuns, certo? Na sequência, nós vamos ver
o que seria a planificação de sólidos? Bom, a planificação de sólido em geometria é um dos processos de extrema importância para os designers, pois dos mesmos é que são criados os sólidos em geral do 2D para o 3D. Então eu tenho aqui um exemplo do lado esquerdo de uma planificação de um quadrado, certo? De quadrados, que está no 2D, e quando você fecha esses quadrados, né, nessa estrutura você tem o poliedro em 3D, que é o cubo, né? Do lado nós temos um exemplo prático de uma situação como essa. Claro que ali é um brinquedo, mas tem várias outras situações em que nós usamos a planificação. Okay? E quais são os elementos dos sólidos? Bom, já é conhecido de toda a gurizada aí, desde o 6º ano se tem esse estudo, né? Então o sólido ele é formado por vértices, que são esses pontos aí desse sólido, a face, que são as tampas, né? As partes que forma o sólido, né? Que são os quadrados, no caso desse cubo, e as arestas, que são os segmentos de reto, que são conectados por pontos, ok? Então essas são as principais características dos poliedros, né? Desses sólidos aqui, ok? Na sequência nós vamos ver o que são as pirâmides. Bom, eles são poliedros formados por uma face inferior poligonal regular. Como assim regular? Porque ele também começa a partir de polígonos regulares, como nos prismas, tá? Também é composta por aresta, faces e vértices, por isso são chamados de poliedros. A principal característica da pirâmide é que elas têm pontas, veja, a ponta dela é que caracteriza ela ser uma pirâmide, certo? Na parte superior desse sólido e na base inferior, a sua formação é semelhante aos prismas, porém só na base, como nos exemplos abaixo. Então, ele começa a partir do triângulo, chamado de pirâmide triangular, pirâmide quadrangular e pirâmide pentagonal, pirâmide hexagonal e assim por diante, todos formando polígonos na parte da base, polígonos regulares. A partir das séries em diante, do 9º ano em diante, é feito cálculos com todas essas formas geométricas, tanto no plano quanto no tridimensional. Ok? Vamos adiante. Agora que a gente vê algumas aplicações de pirâmides, nós temos aqui do lado esquerdo as pirâmides do Egito, né, que já é uma estrutura antiga, bem conhecida, né, formada aí pelos antigos egípcios, né, na história das civilizações, que foram dos primeiros aí a se utilizar da forma geométrica, da matemática, né, nos conhecimentos de arquitetura daquela época. E nos tempos modernos nós temos a pirâmide invertida de La Fourier, que fica fora do país, aí, do Brasil, que lá está na Europa, né? É uma pirâmide muito conhecida, né, pelos turistas, e ela tem uma estrutura na parte superior e interna ela também é invertida, né? Então é uma estrutura aí, de uma pirâmide, de aplicação de pirâmide já nos tempos mais modernos, ok? Temos várias outras situações, mas vamos ficar apenas com esses dois exemplos aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre outras visões dos sólidos geométricos, né? Eu quero mostrar aqui alguns exemplos que eu capturei de um aplicativo que eu gosto muito de usar, que é o SketchUp 3D. As visões tridimensionais, elas são muito importantes, os estudantes saberem e começar a ter essa noção, porque futuramente, se ele for partir para a área de engenharia, de arquitetura ou até mesmo de design, ele vai lidar com muitos softwares e desenhos em que ele precisa ter essa visão bidimensional, né? Essas visões tridimensionais, ok? Aqui eu tenho um exemplo de uma visão tridimensional em que você consegue enxergar todas as partes do objeto, né? Ali eu tenho uma estrutura que eu desenhei, que é mais parecido uma escada, né? Mas você consegue ver a parte da frente, a lateral, parte superior, certo? E na sequência, a gente tem uma visão do topo, certo? Uma visão do topo mostrando a parte superior, como se você estivesse vendo de cima, ok? Do lado, você tem ali uma visão de frente, né? Aí você fica de frente desse objeto e você vê ele dessa forma. E de lado você vê ela dessa forma, ok? Então, isso são tipos de visões que você tem que começar a trabalhar e a
a investigar nos sólidos para que você possa investir nesse conhecimento aí do 3D, ok? Bom, vamos ver algumas aplicações desse tipo de divisão. Por exemplo, aqui eu tenho o raio-x de uma arcada dentária, né? Onde o médico, o dentista, ele consegue ver a parte coronal dos dentes desse paciente, na parte superior, e você tem a parte de frente, né? A parte de frente dessa arcada dentária, ok? E aí você tem também a parte lateral. Então o médico ele consegue identificar algum tipo de anomalia, alguma estrutura deformada dos dentes do paciente, usando um software que ele consegue ver nas 4 visões possíveis para que ele possa enxergar o problema e assim fazer o tratamento desse paciente, utilizando esse conceito matemático tridimensional, né, na prática e no seu dia a dia, ok? Um outro tipo de aplicação muito bacana, que a gurizada até gosta de usar, né, os games, né? Então veja que aqui eu tenho um exemplo de um software, né, de um software em 3D, utilizando esse tipo de visão, né? Então do lado esquerdo superior você tem a visão tridimensional de um dragão, né, usado aí para representar um personagem, um jogo, né, um game. Do lado inferior esquerdo você tem aí ele de lado, na direita você tem ele de frente e na parte superior, que é a parte do topo. Então, dessa forma, os designs em games, né, até mesmo de outras áreas, que se baseiam de como que vai ficar o seu determinado objeto, o seu personagem, na hora que ele vai construindo. Então ele vai construindo esse personagem nesses 4 tipos de visões, ok? Então isso é uma aplicação bem bacana, utilizada aí na matemática dentro desse software, sem falar de todos os conceitos matemáticos que esses softwares carregam em si, né? Desde os conceitos numéricos, de medida, grandeza, né? De porcentagem, enfim, tem uma infinidade de coisas que os softwares 3D, os softwares que são utilizados no mercado, utiliza a matemática. Todo o processo matemático foi feito para desenvolver esse software, para facilitar assim o trabalho moderno que estão se utilizando hoje aí no mercado de trabalho, ok? Em uma outra videoaula a gente vai falar sobre games, falar sobre esses softwares, de que forma a matemática está presente e mostrar aí na prática onde que se vê a matemática, a geometria, né, e a porcentagem, vários outros conceitos da matemática de forma bem lúdica e divertida, ok? Bom, vamos ver outras aplicações em 3D. Então eu tenho ali, por exemplo, o dado, o celular, que tem o formato retangular, né? As TVs mais modernas, aí tem um formato retangular. Os automóveis têm estruturas de blocos retangulares, né? Alguns roupeiros de guarda-roupa que nós utilizamos na nossa residência também tem formatos retangulares, blocos. E as cidades hoje, praticamente os grandes arranha-céus, são formados de estruturas geométricas retangulares, né? E agora os mais modernos utilizam aí as pirâmides, né? As esferas, os cones, né? E aí numa outra videoaula a gente pode estar vendo outros exemplos. Os aviões, por exemplo, né, eles têm formatos cilíndricos, né, utilizando ali os triângulos, né, para formar as suas asas, né? Então são várias aplicações da matemática para o nosso dia a dia, ok? Então nós vamos ficar por aqui, mais essa videoaula de geometria plana e tridimensional, bem minuciosa, mostrando mais exemplos, mais aplicações de geometria plana e tridimensional aqui na Matemática Divertida com o professor Carlos Góes. Um grande abraço para vocês e espero que tenha ajudado mais uma vez a você abrir aí a sua mente, a sua visão sobre a geometria plana e tridimensional. Ok? Tchau, tchau!